o poder mais forte e mais sinistro no Oriente, a Assíria, devora todas as nações que estão no seu caminho. A Assíria trata duramente seus cativos, cortando seus membros, orelhas, nariz e lábios, e os obrigam a fazer o trabalho duro. Soldados inimigos são rotineiramente cegados, têm suas línguas cortadas, são esfolados, queimados vivos ou espetados em estacas. Poucas nações se atrevem a desafiar abertamente a Assíria. Ezequias, rei de Judá, revoltou-se contra a Síria, recusando-se a pagar os seus impostos elevados. Em resposta, o rei Senaqueribe atacou a Judá depois de ter destruído o reino do norte de Israel. O rei Ezequias tentou apaziguá-lo, enviando grandes quantidades de ouro e prata para Senaqueribe. Senaqueribe, porém, não mostrou nenhuma piedade. Uma cidade após a outra, dentro da fronteira de Judá, caía com crueldade da Síria. E logo, a única cidade restante era Jerusalém. Inscrito no antigo prisma de Senaqueribe, descoberto em 1920 por arqueólogos em Mossul, no Iraque, o rei Senaqueribe nos diz com suas próprias palavras o que ele fez. Porque Ezequias, rei de Judá, não se submeteu ao meu jugo, vim de encontro a ele, e pela força das armas e pela força do meu poder, tomei posse de 46 das suas cidades fortificadas. E a Ezequias, o judeu, prendi em Jerusalém sua cidade real, como um pássaro enjaulado. Antes que Senaqueribe chegasse em Jerusalém, Ezequias percebeu que a colina ocidental da cidade estava desprotegida e vulnerável, e ordenou a construção de uma parede maciça. Casas foram derrubadas para abrir caminho para essa parede e para fornecer materiais de construção. A fonte principal de água de Jerusalém, a fonte de Gion, também precisava de proteção. Se isso não fosse feito, os seus inimigos poderiam bloquear a fonte, retirando toda a água da cidade. Um ousado plano de Ezequias foi a construção de um túnel desviando a fonte a uma distância equivalente a 1/4 de milha. Sob as bases da cidade, os trabalhadores começaram a escavar cada extremidade do túnel proposto, através de uma rocha sólida, e completou seu projeto incrível antes de Senaqueribe chegar. A aniquilação de Judá parecia certa. O comandante supremo se aproximou do muro da cidade para se reunir com funcionários de Ezequias e leu uma carta de Senaqueribe em voz alta, para que as pessoas da cidade ouvissem, e começou a lançar insultos contra Ezequias e o Deus de Israel. Quando o rei ouviu isso, rasgou suas roupas, entrando no templo e espalhando a carta ameaçadora diante de Deus. O rei clamou a Deus, dizendo: Inclina os vossos ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre seus olhos, ó Senhor, e vê, e ouça as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora, pois, salva-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que tu és o Senhor Deus, tu somente. Naquela noite, o anjo do Senhor foi enviado, e pela manhã, ao despertar, o poderoso Senaqueribe descobriu que 185.000 dos seus soldados haviam morrido durante a noite. Ele abandonou o cerco de Jerusalém e retornou para a Síria.
bring a message for you lot. The Lord's wrath is upon these places because they have corrupted even his chosen people. Because in their sinfulness, Sodom and Gomorrah would allow all God's creatures on earth to die. You must go, Lot. You must lead your people to safety. By sundown tonight, the Lord's vengeance will destroy Sodom and Gomorrah and all who live here. I give thanks to Jehovah that he finds us worthy of salvation, to be his instrument on earth. But will he destroy all the Sodomites? All, guilty and innocent? The innocent had their chance to speak out against the guilty, and did not. Porque antes do pecado, ele estava vestido de glória e luz. Deus também criou a companheira perfeita para Adão, sua bela esposa, Eva. O feliz casal foi colocado em um magnífico jardim perfeitamente projetado para aumentar sua felicidade. A intenção de Deus foi que a raça humana tivesse domínio sobre este paraíso perfeito para sempre. Eternamente felizes e saudáveis, trabalhariam com a flora do jardim de Deus, enquanto desfrutariam o afeto e companhia de todas as criaturas sob seus cuidados. Grande bênção era os humanos viverem em perfeita harmonia com seu Criador. A cada 7 dias, Adão e Eva descansavam de seu prazeroso trabalho e gozavam de uma comunhão com a visita de seu Criador. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
árvore no jardim, uma árvore cujo fruto não deveria ser comido sob pena de morte. Ao passar por esta simples prova de obediência, Adão e Eva mostrariam a lealdade para com Deus e a fé em sua palavra. E mais soube desta prova de fé e estava determinado a usá-la em seu favor. Satanás estava com inveja dos humanos que desfrutavam da bendita vida que ele perdeu. Sua feliz existência estava em total contraste com a sua, que agora estava cheia de culpa, pecado e miséria. Com ressentimento e raiva, não estava disposto a deixar o casal em paz, pois o pecado sempre buscará arrastar a outros consigo. Então um dia, quando Eva estava concentrada em seu agradável trabalho, se viu sozinha e muito perto da árvore proibida. Foi quando Satanás viu sua oportunidade. Através de uma serpente hipnotizante, o anjo caído chamou Eva até a árvore e a envolveu em uma conversação. Suas palavras encantadoras foram cuidadosamente calculadas para gerar desconfiança a Deus. A serpente replicou à mulher: de modo algum morrereis. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher notou que a árvore era boa para comer, pois era atraente aos olhos e desejável para alcançar sabedoria. Colheu o seu fruto e comeu. Deu também ao seu marido, que comeu assim como ela. E mesmo tendo acabado de conhecer a serpente, ela confiou em sua palavra acima da de Deus, quem a criou, e lhe deu um paraíso para viver. Então Eva comeu o fruto proibido e convenceu seu esposo a fazer o mesmo. Adão poderia ter escolhido ser fiel a Deus, mas colocou seu amor pela esposa acima do seu amor por Deus. Quando os nossos primeiros parentes mostraram lealdade ao inimigo, o domínio da terra foi tomado por Satanás. Não sabeis que, vos oferecendo a alguém para lhe obedecer, vos tornais escravos daquele a quem obedeceis? Ninguém pode servir a dois senhores. Portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, e por ele a morte, e assim a morte transmitiu-se a todos os homens naquele em quem todos pecaram.